Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Portal Minas, gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas notícias que sacudiram Minas Gerais nessa última semana de 2024. E para nos guiar nessa, a gente tem a companhia de um especialista em política mineira. É isso aí, Minas. A semana foi agitada, viu? Teve de tudo um pouco, polêmica, tragédia e, é claro, umas pitadas de humor pra gente não perder o costume. Começando pelo assunto que está dando o que falar. O governador Zema, pelo visto, resolveu se dar um belo presente de Natal, hein? Um aumento de salário. Pois é. A partir de fevereiro, ele vai se tornar o governador mais bem pago do Brasil, com um salário de mais de 41 mil reais por mês. É um aumento, né? É um aumento de quase 300%, enquanto isso os servidores públicos ficam com um reajuste de apenas 3,62%. O que isso me diz disso? Esse aumento deu o que falar, né? A Assembleia Legislativa aprovou o projeto no início do segundo mandato do Zema, mas muita gente criticou, deputados, sindicatos, várias categorias profissionais. É porque inflação não perdoa ninguém, né? Exatamente, né? Mas é importante a gente entender o contexto todo, né? O salário do governador estava congelado há um bom tempo e esse aumento coloca ele em paridade com outros cargos do Poder Judiciário. Por outro lado, a gente tem essa disparidade salarial e isso impacta a imagem do governo. E a polêmica não para por aí. O Zema está enfrentando resistência também por causa da proposta de instalar trazinosos pedágios em rodovias importantes aqui de Minas, incluindo a linha verde, a MG 424 e a Laranjei 800. A população não gostou nada dessa ideia. O que você acha que motivou essa reação tão negativa? A instalar pedágio sempre gera controvérsia. Nesse caso, 12 municípios da Grande BH vão ser impactados e a população se sente prejudicada. Falta de diálogo, falta de transparência. O povo tá falando que o Zema quer enfiar pedágio goela abaixo sem ouvir o que os mineiros têm a dizer. E esse modelo free flow também gera desconfiança, né? Assim, cancelas, cobrança pela placa do carro. As pessoas questionam se a tarifa vai ser mais barata mesmo, se vai ter desconto para quem mora perto. Mas o governo argumenta que a concessão vai trazer investimentos de 3 bilhões de reais em 30 anos, melhorias na infraestrutura, atendimento médico de emergência, seguinte. Será que esses benefícios justificam a insatisfação? É um debate complicado, né? De um lado, a gente tem a necessidade de investimentos em infraestrutura, isso é essencial para o desenvolvimento. Do outro, a preocupação com o impacto no bolso do cidadão. O desafio é achar um equilíbrio, atender às demandas da população e viabilizar esses investimentos. E por falar em ouvir o povo, o senador Queitinho usou a tribuna do Senado essa semana para criticar a possível candidatura de políticos envolvidos em escândalos de corrupção nas eleições de 2026. E ele foi lá. Ele chegou a citar nominalmente José Dirceu, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. Condenou a possibilidade desses nomes voltarem a concorrer a cargos públicos. O Cleitinho foi direto ao ponto, né? Como sempre. Ele representa uma parcela da população que está cansada de corrupção, de impunidade. O discurso dele repercutiu bastante, principalmente entre os eleitores mais desiludidos com a política. Mas é importante lembrar que todo cidadão tem direito à defesa e ao devido processo legal, né? Claro, claro. Ele também criticou os cortes orçamentários do governo federal, a falta de prioridade em áreas essenciais como saúde e previdência, e até deu o exemplo de cidades pequenas gastando milhões com decoração de Natal, enquanto o povo passa por dificuldades. O senhor acha que esse tipo de discurso encontra eco na população? Sem dúvida, a gente vive um momento de crise, né? Econômica e social. As pessoas estão cada vez mais atentas a como o dinheiro público é usado. Essa é a crítica do Cleitinho. Em relação aos gastos excessivos com decoração natalina, em detrimento de áreas prioritárias como saúde e educação, certamente ressoa em muitos cidadãos. Afinal, todo mundo quer ver o dinheiro dos impostos sendo investido em benefício da população, né? Com certeza. Falando em despesas, É. quem tem carro por aí já pode se preparar para o pagamento do IPVA 2025. A Secretaria da Fazenda divulgou o calendário. E a primeira parcela, ou a cota única, vence entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O senhor pode nos detalhar um pouco mais sobre isso? Claro, o calendário já está disponível no site da Secretaria da Fazenda. É importante os contribuintes se organizarem para pagar dentro do prazo. Quem quitou o IPVA em dia nos anos de 2023 e 2024 tem direito a um desconto de 3% no programa Bom Pagador. Vale a pena aproveitar, né? Economizar um dinheirinho. É isso aí. E a expectativa de arrecadação com o IPVA ano que vem é de quase 12 bilhões de reais, um aumento de 12% em relação a 2024. Sinal de que a frota de veículos em Minas só cresce, né? Verdade. O crescimento da frota é um reflexo do desenvolvimento econômico do Estado, mas também traz desafios, né? Em termos de infraestrutura, segurança no trânsito e impacto ambiental. O governo precisa investir em políticas públicas para garantir a mobilidade urbana de forma sustentável. Infelizmente, essa semana também tivemos notícias tristes. Um grave acidente envolvendo um ônibus na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, deixou 20 pessoas feridas. A BR-381, né?
conhecida pela sua periculosidade. Esse acidente serve de alerta para a necessidade de investimentos em segurança nas estradas mineiras. Com certeza. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, mas o poder público tem o dever de garantir condições adequadas nas rodovias. Sinalização, iluminação, fiscalização eficientes. É preciso investir em obras de duplicação e melhoria da infraestrutura para reduzir o número de acidentes. Garantir a segurança de quem usa as estradas. E em Monte Formoso, um caminhoneiro perdeu o freio do caminhão carregado de bois e acabou invadindo 2 casas. 4 pessoas ficaram feridas e uma das casas ficou completamente destruída. Que terrível, né? Um acidente que mostra a importância da manutenção preventiva dos veículos, principalmente o uso de grande porte. A perícia vai apurar as causas, mas esse caso lembra a gente da fragilidade da vida, da necessidade de redobrar a atenção no trânsito. Nos Esmeraldas, um crime passional chocou a cidade. Um homem foi assassinado a tiros e a principal suspeita é essa sogra da vítima. Supostamente, ela teria contratado pistoleiros porque não aceitava o relacionamento da filha com o homem. Um caso lamentável, né? Que nos faz pensar sobre a intolerância, a violência que ainda existe na nossa sociedade. É preciso combater o preconceito, promover o respeito à diversidade, para que tragédias como essa não se repitam. E para a gente encerrar o bloco policial, um caso inusitado em Ipatinga. Um jovem de 22 anos furtou um cavalo para agredir a ex-namorada. Roubou o celular dela e fugiu montado no animal. A polícia conseguiu prender o rapaz depois de uma perseguição. Parece até história de filme, né? Mas por trás do inusitado a gente tem um caso sério. Agressão, roubo, violência contra a mulher. É importante que a Lei Maria da Penha seja aplicada com rigor. Que a sociedade se una para combater esse tipo de violência. Para finalizar nosso giro pelas notícias da semana, uma tragédia em Belo Horizonte. 2 funcionários de um frigorífico morreram após caírem em uma caixa de dejetos. É lamentável esse tipo de acidente de trabalho. As autoridades estão investigando as causas, mas é preciso reforçar a importância da segurança no ambiente de trabalho, evitar que tragédias como essa se repitam. Fiscalização rigorosa para garantir que as empresas cumpram as normas de segurança e protejam a vida dos trabalhadores. Realmente, uma semana com muitos acontecimentos marcantes aqui em Minas Gerais. E para a gente analisar tudo isso com mais profundidade, vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Com certeza. Minas é um estado cheio de nuances e a gente precisa ir além da superfície para entender os desafios, as oportunidades que a gente tem pela frente. A gente precisa olhar para esses acontecimentos com um olhar crítico, né? Buscando entender as causas, as consequências de cada fato. E por falar em olhar para o futuro, 2025 está logo ali batendo na porta. E com a chegada do novo ano vem a responsabilidade de cada um de nós na construção de um futuro melhor para Minas Gerais. O que o senhor acha que podemos esperar de 2025? Olha, 2025 promete, viu? Grandes desafios e oportunidades para Minas Gerais. Na economia, a expectativa é de um crescimento moderado. Mas ainda precisamos superar os efeitos da crise, garantir a geração de empregos. E na área social, a gente precisa continuar lutando por mais justiça, igualdade e oportunidade para todos os mineiros. E que papel o cidadão comum pode ter nesse processo de construção de um futuro melhor? Para Minas Gerais. O papel do cidadão é fundamental. A política não se faz só com voto, mas também com participação, engajamento, cobrança. É preciso acompanhar o trabalho dos nossos representantes, participar dos debates, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, exigir que as políticas públicas atendam às necessidades da população. Como diz o ditado, Minas não se explica, Minas se sente. E para sentir Minas de verdade, a gente precisa, além das paisagens da culinária, é preciso conhecer a nossa história, a nossa cultura, os nossos desafios, as nossas potencialidades. Quais, na sua opinião, seriam os principais desafios e oportunidades que Minas Gerais enfrenta nesse momento? Minas Gerais é um estado de grande diversidade, né? Com uma história rica, um povo acolhedor. Mas a gente também enfrenta desafios complexos, como a desigualdade social, a falta de infraestrutura em algumas regiões, a violência, a corrupção. Mas a gente tem muitas oportunidades também, o potencial turístico, a força do agronegócio, a capacidade de inovação, o talento dos nossos jovens. O caminho para um futuro melhor, com certeza, passa por investimentos em educação, saúde, segurança, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Que falando em desenvolvimento sustentável, como o senhor avalia o desempenho de Minas Gerais nessa área? Minas tem feito avanços importantes na área ambiental, com a criação de unidades de conservação, o incentivo à agricultura familiar, a busca por alternativas energéticas mais limpas. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, principalmente na questão da gestão dos recursos hídricos, no combate ao desmatamento. A sustentabilidade precisa estar no centro das políticas públicas para garantir um futuro próspero para as próximas gerações. E para a gente encerrar nosso programa de hoje, eu queria voltar à fala do senador Cleitinho sobre a necessidade de uma reforma política no Brasil. Você acredita que essa reforma é realmente necessária? A reforma política é um tema complexo, polêmico, que divide opiniões, mas sem dúvida é um debate importante.
A gente precisa repensar o sistema eleitoral, o financiamento das campanhas, a representatividade no Congresso, o papel dos partidos políticos. O objetivo é fortalecer a democracia, combater a corrupção, garantir que a política esteja a serviço do bem comum. E que mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes nesse final de ano? Eu desejo a todos um feliz 2025, com muita saúde, paz, realizações e esperança. Que a gente possa construir um futuro melhor para Minas Gerais, com mais justiça social, desenvolvimento sustentável e participação cidadã. E para finalizar o nosso programa de hoje, eu queria convidar os nossos ouvintes a continuarem acompanhando o Portal Minas, para ficarem por dentro de tudo o que acontece no nosso estado. Com certeza, a informação é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, democrática. Nossa, essa semana foi um verdadeiro turbilhão de notícias, hein? Minas Gerais não decepcionou, nos fez pensar sobre os rumos do nosso estado. É verdade, uma semana intensa, com certeza. Vários assuntos importantes vieram à tona. Política, economia, segurança pública, justiça social. Muita coisa para a gente digerir. Mas no meio de tanta notícia, teve aquelas que a gente não consegue esquecer, né? Como os acidentes que aconteceram com trabalhadores aqui em Minas. Sim, verdade. A tragédia ao frigorífico lá em Belo Horizonte, né? Aquilo foi muito triste. 2 vidas perdidas é algo que nos deixa muito abalados e nos faz pensar na segurança dos trabalhadores em todos os setores. É preciso investigar as causas desse acidente, tomar medidas para que isso não aconteça de novo. A segurança do trabalho tem que ser prioridade, tanto para as empresas quanto para o poder público. Sem dúvida. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Proteger os trabalhadores é dever de todos. Por falar em dever, o senador Cleitinho, com aquele jeitão dele, né, nos lembrou da importância da ética na política e da luta contra a corrupção. Cleitinho tem um jeito peculiar de falar, né? Mas ele vai direto ao ponto, nos faz pensar sobre a responsabilidade dos nossos políticos. A corrupção é um problema sério que precisa combater para construir um futuro mais justo, mais transparente para Minas Gerais. Com certeza. A gente precisa estar atento, cobrar nossos políticos, participar da vida política do nosso estado. Afinal, construir uma Minas melhor depende de cada um de nós, né? Exatamente. A democracia se fortalece com a participação de todos. Cada mineiro precisa se engajar, se informar, fazer sua parte. Que a gente possa entrar em 2025 com esperança, acreditando que, juntos, a gente pode fazer a diferença. Que a gente possa construir uma Minas Gerais mais justa, mais próspera, mais feliz para todos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Portal Minas, aqui na Deep Dive. Agradecemos a companhia de vocês nesta última edição de 2024 e desejamos a todos um feliz ano novo, repleto de saúde, paz e realizações. Feliz ano novo para todo mundo! Até a próxima, com mais notícias, análises e reflexões sobre nosso querido estado, Minas Gerais.